ver você com o telefone, pega uma coisa, por exemplo, que não é telefone, e fala, alô, né? Alô. Não é? Eu sempre brinco de telefone com banana. Isso é importante demais, não é? Eu conseguir imaginar, guardem isso que também é importante para o nosso curso, né? Imaginar que uma banana é um telefone. Está criando significado, ela está conseguindo Ah. fazer símbolos, né? É símbolo, é simbólico, é uma representação. Eu presentifico, né, algo que não está presente, algo que eu não tenho. Então, é simbólico, é representação, não é? Que aí é um resgate mental disso. Não está disposto no ambiente, mas a criança consegue mentalmente resgatar aquilo lá para falar, não, telefone eu posso falar, então ela põe a mãozinha, né? Ela sabe que é de falar, nem consegue falar. E há quem pegue uma criança na educação infantil e queira ensinar a ler e escrever. E aí, para eu ler e escrever, eu tenho que desenvolver esta capacidade de representar algo que não está presente, porque a escrita é isso. A escrita, ela permite que a gente represente algo que já aconteceu, algo que vai acontecer, que eu crie uma história, que fale de um objeto, nomeie coisas que não precisam estar presentes. Então, eu preciso, antes disso, ter condição de pegar uma banana e falar, alô! Alô, quem está falando com a banana? Porque se eu quiser pegar uma criança, sentar, uma criança de 4 anos, 5 anos, sentar e fazer com que ela escreva, como o ser humano, ele é fruto da interação com o meio, eu vou conseguir. Eu vou conseguir em detrimento de... Eu vou conseguir que uma criança escreva, mas é muito provável que ela não consiga subir numa árvore. É muito provável que ela não pule uma corda. E é muito provável que ela crie textos por muito tempo assim. A casa é bonita, a casa é da mamãe, a casa é de Mimi. A casa, não é? Porque eu preciso deslizar com os significantes e as coisas. Eu preciso ter o nível simbólico que é humano. O ser humano, há muito tempo, não é capaz de olhar isso aqui e falar, isto é um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, um pedaço de pano. Porque como eu sou humano, eu sou social, eu olho e falo, cadeira. A cadeira não é um objeto natural, não é? Então, eu preciso, aí eu consigo falar assim, vou fazer de massinha uma cadeira. 1 milhão de modelos de cadeira eu tenho, mas eu tenho o cerne do que é social de uma cadeira. E aí, eu não posso perder estas oportunidades, não é? Eu preciso balançar, subir, descer no escorregador, porque aprender número e aprender quantidade, para depois aprender conta, sem subir a escadinha do escorregador e escorregar. Um dia eu tenho ideia, vou fazer o contrário. Aí eu subo, né? Se não tiver nenhum chato para falar, menino, não pode, aí você cai, para atrapalhar a matemática do menino. Olha todo mundo fazendo certo e você fazendo errado. Não é? Se ninguém fizer isso, ele vai fazer as duas coisas, não é? Então, ser criança é isso, imediar. Aí eu queria dizer, já de cara da educação infantil, né? Mas dizendo da educação como um todo. A escola, só existe escola porque é condição humana desenvolver-se por meio da interação com as coisas, com o meio social. Porque o ser humano é absolutamente dependente da interação para se desenvolver, aprender, para se desenvolver inclusive biologicamente, do ponto de vista neuronal. E isso é fantástico, porque das espécies é a espécie mais dependente, que mais tempo dependente fica. Porque o espaço a ser preenchido é enorme, por isso que o ser humano é tão capaz. E a escola só existe por isso. Por que a escola faz? A escola, com a intenção de promover desenvolvimento, ela pensa, planeja quais as experiências ela vai proporcionar para melhor desenvolvimento
provocar naqueles sujeitos. A escola trabalha entre o meio social, material a ser explorado e esse ser psicobiológico, não é? Neuronal. Faz a mediação. Quando ela trabalha bem. Quando ela trabalha bem. Olha a gravidade, a importância que tem uma escola, não é? E o quanto que a escola precisa conhecer seus alunos, para que ela saiba que ser complexo é esse e que mediação é necessária, que exploração é necessária proporcionar para que ele avance do ponto que ele está. A escola só existe por isso. A escola, ela está nesse meio do caminho e nesse lugar de exploração, não é? Então a educação infantil é educação. A educação infantil, embora até hoje, quando vem eleição, que a gente quase tampa o ouvido para não ficar escutando que a educação infantil é porque a mãe precisa trabalhar. Então o filho da mãe que não precisa trabalhar, ele não precisa de educação infantil. Que educação infantil é direito da mãe? Não é, é direito da criança. E é educação. E é educação quando ela brinca. Porque brincar é a maneira de desenvolver. E eu planejo a brincadeira, mas o que é que eu preciso? Eu preciso entender de desenvolvimento humano. Para que eu saiba quais as mediações e as brincadeiras que mais desenvolvem determinadas coisas. E para que eu promova uma variedade, tá difícil porque eu ando para lá e para cá para filmar, né? Agora eu tô vendo ela ali de pé. Vai ficar aquela filmagem assim, ó, agora vai aparecer de novo, ó. Desculpa, gente. Revolveu. Aí você vai assistindo, vai ter que usar a imaginação. Mas cadê a professora? Espera um pouquinho que ela já está presente. Toda hora ela passa na frente da filmagem. Mas, quando eu entendo do desenvolvimento humano, eu entendo que eu preciso diversificar, porque as interações diversas que promovem o desenvolvimento. E eu compreendo que o ser humano é algo complexo e com todas as funções interligadas. Então, quando eu estou brincando com a questão do escorregador, eu olho para ele porque falou o negócio de exato ali na coisa, né? Por quê? Porque tudo isso tem a ver com matemática. E a gente quer introduzir a matemática como se a matemática tivesse a ver com o pescoço para cima. Não é? E aí eu preciso de construir uma capacidade, né? Ter estabelecido sinapses, conexões e uma experiência que me permita ver, refletido na minha alfabetização matemática, representado por meio das operações matemáticas, algo que é da vida. A matemática é uma escrita, uma representação do que é da vida. A hora que a criança passa lá no armário do Tupperware da mãe, que acaba sendo melhor que qualquer brinquedo comprado, planejado, pensado para a criança, o Tupperware da mãe é excelente, porque ele tem todos os tamanhos diferentes, tampa, não tampa, cabe, não cabe, ele vai experimentando, e ele joga e ele volta. É um lugar extremamente importante para o bebê. A gente fala, não, guarda aí. Faz É isso mesmo. Tem toda uma... O que equivale no Tupperware? Não é? Muito bem. Mas vamos imaginar que tudo que a gente falou aqui, aquele menininho ali do toquinho, que está sentadinho, que já fica sentadinho, ele não enxerga. Ele sente de outras formas. Mas o toquinho está ali, ó. Aquela criança que enxerga, ela vê aquele toquinho vermelho, e isso vai fazer com que ela se esforce para se aproximar do toquinho. Não é?
Se essa criança não enxerga, aquele toquinho, por exemplo, não vai ser o motivador dela tentar se movimentar o corpo para chegar perto. Não é? Muito bem. Mas ela precisa fazer essa exploração e brincar tudo? Isso? Ah, ela precisa. Porque ela é criança. Ela não é uma cegueira de um cabide andando para lá e para cá. Ela é uma criança. Não é? Muito bem. Não é porque ela não vai desenvolver da mesma forma que aquela criança que enxerga, que ela não vai desenvolver. Ela vai trabalhar outras áreas, porém ela vai adquirir as... Mas ela precisa dessas mesmas experiências infantis? Sim. Ela precisa. Isso é fundamental. E ela precisa. Porque aí o desenvolvimento é dela. As habilidades vão ser próprias. E aí você precisa indicar, né? Você precisa dar uma ajuda para falar, o toquinho, onde que está o toquinho, para ela ir atrás dele. Sim. Mas a sua experiência de referência, o que você vai considerar que ela precisa é a brincadeira dos meninos estão fazendo. O que você está propondo é fazer uma mediação do mundo com ela para que ela tenha essa interação. É isso? Mas o objetivo é que ela tenha a brincadeira e a experiência. Ela precisa disso. Sim. Mas às vezes o brinquedo e o ambiente não está acessível para ela fazer a exploração que é de criança. Aí a gente tem que pensar É uma barreira nessas acessibilidades. do meio. Muito bem. Mas e se ela, ao invés de ser cega, ela tem paralisia cerebral e ela não consegue movimentar os bracinhos voluntariamente? E ela fica numa cadeirinha de rodas, eu não tenho nenhuma cadeirinha solta aqui, tem essa aqui, né? Tudo bem, só um minutinho. O desafio hoje vai ser o da filmagem, né? É o grande desafio de flexibilidade mental. E na hora do lanchinho, a mamãe vai fazer o lanche. Fica na cozinha com a mamãe. Fica aqui assim na cozinha com a mamãe. O que é que ela vê aqui? Qual é a visão da Carolina, minha filhinha? Eu levei ela para a copa, que eu vou fazer o lanche. Eu trouxe e coloquei aqui. Eu poderia ter colocado aqui. Eu poderia ter colocado aqui. O que é que ela vê? Hã? Eu quero que ela veja. O que eu quero que ela veja? Ela é um sujeito arriscadamente passivo nesse sentido. O que ela vai ver é o campo de visão que ela for colocada. Vamos imaginar que ela não tenha sustentado, não sustenta a cabecinha, né? Aquela cadeirinha que é receita individual, vai sustentar o tronco, a cabecinha. Por que ela fica na cadeirinha? Tem que fazer ela ficar. Não é só físico não, porque o ser humano tem que se voltar para o mundo. Se ela não ficar só deitada, ela vai se voltar para o teto. E no teto quase nunca acontece. Quando acontece alguma coisa é péssimo. Não é? Então ela precisa ficar voltada para o mundo, porque o ser humano interage. Então a cadeirinha é para sustentar e dar uma postura melhor possível para interagir. Mas ela não tem condição física que tem meu outro filho, vamos imaginar, Carolina está aqui fazendo lanchinho, nós vamos cantando. E o João, não é? Que é o outro criança que eu tenho, filho, que não tem deficiência nenhuma. Então ele vem correndo e eu vou fazer aqui o lanche. Vem correndo para acompanhar. Eu vou cantando com a Carolina, porque eu sou uma ótima mãe. Vou cantando, vou interagindo, vai comer bananinha, que gostoso, ficar forte. E o João veio na bancada onde está a bananinha, o cacho de banana, e encosta aqui na bancada e fala comigo, deixa eu fazer o meu. Aí eu falo, João, deixa eu ver essa mão, a mão tá preta. Porque o João brinca, porque o João não tem paralisia cerebral, ele anda, brinca, mexe em tudo, a mão tá preta. Aí eu falo com ele, vai lavar essa mão. Ai, você tá correndo. Vai lavar a mão, vou ter correndo, não é? Aí eu falo, deixa eu ver se tá limpinho, deixa eu ver, tá cheiroso, não tá cheiroso, então pode. Aí eu tiro a bananinha
dou a ele, ou ele mesmo tira, ele descasca, ele corta, ou ele amassa, e eu estou aqui fazendo a Carolina. Estão fazendo. Ah, ficou pronto. Eu venho para o campo visual da Carolina. Aí chega lá na escola, eu quero que ela colore o desenho da banana. E ainda que saiba o que é uma banana, compreende? O que ela não sabe o que é banana, não é ficar tem paralisia cerebral. Porque eu ainda vou lá na sala dos professores e falo, olha, Carolina, eu acho que ela não tem só deficiência física, não, acho que ela tem uma deficiência mental também. Gente, não conhece nem uma banana. Não sabe nem, consegue saber nem o que é uma banana. Não é? Então, o risco que uma criança cega tem. Eu conheci uma criança cega que estava numa creche conveniada lá, fui lá conhecê-la. Ela tinha 2 anos, mas parecia um bebê de 6 meses. Eu achei que tinha uma coisa física também. Aí ela depois tinha passado por uma avaliação na Rede Sara, ela não tinha nenhuma deficiência física. O que ela não tinha era a oportunidade de brincar. Então ela não se desenvolveu até então. Mas lá ela se desenvolveu, sentou, estava comendo sozinha, depois foi para a unidade municipal, aí tinha que tomar conta porque com a mãozinha na parede sumia. E aí indo pela parede sumia, ia brincar. Não é? Mas fisicamente era um bebê, compreende? Se batia o olho, era um bebê sentadinho que não saía do lugar. Que às vezes quando caía uma coisa que fazia barulho, conseguia ir assim com a mãozinha. Mas não engatinhava, não ficava de pé. Com 2 anos. Não é? Nada a ver com o visual, concordam? A Carolina chegou na escola, vocês foram brincar dos estojinhos de colocar fruta. Que aquilo não é a coisa. Aquilo é representação da coisa. Aquele estojinho em forma de banana, ele não é a coisa, ele já é um nível simbólico. Ele já é uma representação. Eu tenho que ter um conhecimento prévio, né, e uma memória prévia da banana, para eu conseguir identificar que aquilo é um estojinho de colocar banana. E aí ele não sabe o que é aquilo. Não é? A coisa mais fácil que tem é você perder a oportunidade de ter acesso ao conhecimento de mundo, não é? A memórias, a conhecimentos prévios, em decorrência da inacessibilidade do mundo em relação à deficiência. E a escola, quando chega na escola, eu que sou professora da Carolina, pode deixar sua menininha aqui para ficar tranquila. A gente vai ser muito feliz aqui, a gente é inclusivo mesmo. A gente atende a todos, a gente vai cuidar dela com muito carinho. Mas aí eu quero ligar para quem atende na área da reabilitação da Carolina, porque eu quero perguntar várias coisas, entre elas se o cognitivo está preservado. A gente não ouve essa palavra? Tem o O na frente, porque é uma coisa, né, o cognitivo. O cognitivo é uma coisa, assim, que está lá dentro. E que eu preciso saber se, de tudo que aconteceu com ela, que ela foi parar na cadeira de rodas, se essa coisa que está lá dentro está inteira, para eu saber se eu vou ensinar, se ela vai aprender ou não. Porque se não tiver inteiro, eu já sei que ela não vai aprender muito. Ora, perguntar até onde eu vou, porque quando eu pergunto se o cognitivo está preservado, primeiro que não é uma pergunta que a educação deva fazer. Isso não é uma pergunta educacional, porque isso mata a ação educacional. Sem medo. Porque quando eu recebi a Carolina e recebi, como é que você chama mesmo? A Maria Helena, eu não fui atrás de quem, o pediatra que acompanha a Maria Helena, para saber se lá dentro o cognitivo dela está preservado. Eu não vejo o que se passa na cabeça da Maria Helena, assim como eu não vejo o que se passa dentro da cabeça da Carolina. E por que é então que eu quero saber se o cognitivo da Carolina está preservado? Porque eu pressuponho que ter uma deficiência gera uma incapacidade. E mais,
Se eu pergunto, o cognitivo está preservado, é porque eu estou compreendendo que aprender é alguma coisa, é uma condição que já está pronta lá dentro do ser humano. E que eu posso ter ela danificada e não aprender. Faz sentido diante de tudo que a gente conversou antes aqui? Ah, mas não faz. Porque cognitivo não é uma estrutura, um pedacinho que está lá dentro. Né? Cognição é alguma coisa que é um sistema, é alguma coisa que se desenvolve enquanto uma função, não é? E que se de tudo que a gente conversou, a Carolina, que eu olho para ela e ela só pisca o olhinho. Na hora que ela chega na escola, eu não vejo assim, nem a mudança de expressão facial dela, não tem meninos assim. Isso tira dela a condição humana? Isso tira dela essa necessidade? Não. E isso então, se isso não tira dela a necessidade, e muito possivelmente várias dessas experiências possam ter sido, ela pode ter sido privada dessas experiências, e se a escola trabalha na mediação da interação do ser humano com o meio social e das coisas, ela precisa da escola para quê? Ela não é ser humano? Ela não depende, como todas as crianças, de interagir com o meio para se desenvolver? A escola não tem essa função? E se ela tiver sido privada de experiências que promovem o desenvolvimento, a escola fica mais importante ainda. Sim. E a escola não pode abrir mão de ficar firme no seu lugar de mediadora das experiências com o mundo para provocar desenvolvimento, porque senão ela que já teve uma série de privações dessa experiência, vai ficar mais ainda. E aí ela não vai se desenvolver mesmo. E se eu pergunto qual é o limite, porque a pergunta de saber se o cognitivo está preservado, que Deus me livre guarde, é arriscado você perguntar e a área médica te responder, achar que isso é uma pergunta que tem resposta, e aí você fica perdido na sua ação, não é? Porque a concepção de inteligência, de QI, ela é uma concepção de idade mental, uma concepção que pra gente, ela é ultrapassada, e ela não é da ordem da educação. Sabe por quê? Porque a educação é uma aposta o tempo inteiro no sujeito. Porque a educação, ela trabalha na construção do preenchimento disso que não vem pronto no ser humano. Porque vocês aqui disseram de relacionar a inteligência à resolução de problemas, a capacidade de recorrer ao conhecimento prévio e adaptá-lo à situação nova. Aí quanto mais e falaram aqui, mas às vezes é um transtorno, mas quando eu resolvo, eu falo, olha, até que não era tão difícil. E quando eu enfrento um desafio, às vezes eu descubro que eu sou capaz de uma coisa que eu achava que não era. Então, quanto mais eu pratico e tenho oportunidade de resolver problemas e de vivenciar as coisas, eu vou ficando mais o quê? Mais inteligente, eu vou ficando mais desenvolvido. Então, que história é essa? De alguém que tem mais inteligência do que o outro, alguém que tem uma inteligência, que eu preciso saber qual é a inteligência para saber o que eu vou ensinar. A ordem não é essa. A ordem é o que eu proporciono, porque a educação é uma aposta, a educação é potencial, a educação é acreditar, a educação não busca o limite, ela busca a possibilidade. Então, eu preciso provocar, a ordem não é essa, não é primeiro eu tenho inteligência e depois eu me desenvolvo. A ordem é, eu provoco esse ser humano. Esse ser humano, então, interagindo, ele vai fazer novas conexões, ele vai aprimorar biologicamente a parte motora, ele vai ter mais representações mentais, mais memórias diversificadas, ele vai, diante de um problema, exercitar essa função
de saber buscar um conhecimento anterior, trazê-lo à memória, né? Não está numa memória de trabalho, ele está lá guardado. Mas aí eu vou lá, pinço ele, trago para a situação nova, utilizo e resolvo um problema. Eu tenho que exercitar fazer essa função com a vida. Porque é isso que eu vou fazer inteligência. A inteligência veio por último. Compreende? Eu tenho a inteligência é esse potencial, a cognição é esse potencial de aprender com o mundo. Então eu proporciono, aí isso volta, me torna mais inteligente e torna o meu sistema cognitivo e minha capacidade de exploração de mundo mais refinada. Mais refinadamente, eu vivo uma experiência e a escola vai fazer o quê? Vai me dar um passinho a mais, um pouquinho mais complexa a minha experiência. Aí eu já estou mais refinado, eu consigo viver aquilo e aprender coisas novas. Aí eu fico mais capaz. Mais capaz, eu experimento um outro desafio, coisas novas, mais capaz. Então, que história é essa de saber antes aonde eu vou parar? E que história é essa que a gente tem de que para atender a Carolina, eu preciso ter um terapeuta ocupacional dentro da escola? Que história é essa que para atender a Carolina, eu preciso ter um especialista em deficiência física na escola? A escola não trabalha com a deficiência dela. Eu não faço nenhum planejamento para a Maria Helena na minha escola pensando assim. Ampliar as sinapses na área do córtex. Fácil. Desenvolver o lobo frontal da Maria Helena. Não é essa a nossa área. Então, escola não é lugar de especialista em deficiência trabalhar a deficiência. Porque a escola não trabalha com o que falta. A escola trabalha com aquilo que não cessa de crescer e desenvolver, que é a condição humana da Carolina. Dona Patrícia... Não é isso, Pedro? E o pior é que às vezes o gestor ou o sistema de ensino, por aí afora, os raciocínios são diversos, consegue colocar o especialista lá dentro. Aí atrapalhou tudo. Porque o que ela precisa, e a Carolina, mais que a Maria Helena, precisa que em algum lugar deixe a deficiência de lado para vê-la como criança, porque é a condição dela de criança que vai permitir esse desenvolvimento. Isso mesmo. O lugar que vai ver e deixar de lado um pouquinho a deficiência é a escola. E se alguém abrir mão disso, esse espaço fica vazio, porque esse espaço não é ocupado por ninguém. Porque as relações dentro da família, ela tem brincar, ela tem o início da regulação, da autorregulação, uma série de coisas. Mas ali tem características que são diferentes da escola e que então não substitui. Os outros atendimentos também não substituem, porque eles estão com outro foco importantíssimo. Alguém tem que pensar na Carolina, na condição, no potencial de melhora de movimentos, no bom funcionamento para ela, em estimular potenciais de movimentos que ela possa ter, de coordenação visomotora. Bom, e ela precisa. Mas não pode fazer disso a escola, porque ela é uma criança. Criança nenhuma se desenvolve, porque senão ela vai confirmar a equivocada hipótese de que a paralisia cerebral faz com que a criança não se desenvolva. Porque se todo mundo só se voltar para isso, aí de fato essa experiência fica restrita. Isso também não pode roubar o espaço da escola. Não porque pode. Acontece muito. Algumas terapias são colocadas no horário Isso da mesmo. escola. E aí você tira a importância Inclusive, do desenvolvimento da criança na escola, porque você está focando mais no desenvolvimento dela, muitas vezes motor, e aí você priva ela das capacidades que as outras crianças estão tendo por ela ter que estar no atendimento. E ainda mais que a questão motora dela, dos outros meninos, nós nascemos com uma ótima coordenação motora desde o início? Não.
Todos nós tivemos um fisioterapeuta para desenvolver a coordenação motora? Não. Porque a coordenação motora, ela também se desenvolve, em grande parte, fruto da vontade de brincar, de mexer, de desenhar também, de colorir também. Mas existe uma crença, né, por parte de alguns profissionais que você retira essa criança da escola e cria um ambiente absolutamente artificial no cenário terapêutico para que ela busque esse brinquedo. Então você retira a criança, porque como ela tem uma deficiência, então para ela não serve ficar só lá na escola, o objeto ali, porque ela não vai se sentir convidada a buscar aquele objeto. Então você cria uma situação toda artificial, né? Que é difícil ainda da gente tirar isso, por exemplo, as atividades de vida diária. Então você traz para o ambiente terapêutico aquilo que é da vida diária. E aí você faz o guarda-roupa, o brinquedo, o terapeuta, quer dizer, ele podia estar com crianças da idade dele lá, se provocando, desafiando, não, mas eu retiro, porque aqui, de maneira especial, artificial, eu vou conseguir estimulá-lo para que ele tenha esse interesse em buscar o objeto. Isso é muito difícil de romper. Muito difícil, até porque a gente tem essa ideia de que o professor ele não está preparado para trabalhar com as crianças. Então quem é que está preparado para porque brincar? essas crianças são de outro planeta. Outro planeta. Vieram um peixe cair. Essas crianças são de outro planeta. Não é? Mas nós não nos sentimos preparados porque nós fomos privados de crescer junto. Isso. A segregação educacional, ela não prejudica pessoas com deficiência, ela prejudica a sociedade. Inclusão das pessoas com deficiência é um dos direitos que todas as crianças sem deficiência matriculadas na escola têm, não é? Então, a pessoa cresce na geração, porque eu nunca tive, colega algum com deficiência, eu nunca tive a oportunidade de brincar com uma criança que não enxergasse, não ouvisse, não movimentasse os braços. Eu nunca tive na minha escola ninguém com deficiência. E sabe o que eu pensava sobre isso? Nada. Eu nunca senti falta, nunca estranhei, nunca achei que faltava alguém na escola, nunca perguntei cadê eles para mim não existiam. Então, quando eu saí de lá, se a minha profissão me fizesse pensar num projeto de via pública, ia ser aquele mesmo, aquele meio-fio mesmo. Por que eu pensaria outra coisa? Nem nunca passou na cabeça a existência, não é? E alguns de nós se tornaram mães ou pais de pessoas com deficiência, que aí significou se tornar mãe ou pai de um bebê sobre o qual eu sei muito pouco, sobre o qual eu não tenho memória de vida, de convívio, não é? Só que a gente está num momento bacana demais, porque a gente está tendo uma oportunidade de viver o que não nos foi permitido, de aprender enquanto faz e de proporcionar, fazer a grande transformação. Porque daqui a não sei quantos anos vai ser muito mais fácil do que no nosso tempo. Então nós estamos com a parte mais bacana. E nós, enquanto educação, todo mundo, porque não é a educação que está nesse barco não, todo mundo da minha geração que tenha se formado arquiteto, aprendeu a fazer projetos sem acessibilidade. E não pôde continuar dizendo que esse projeto eu não posso fazer porque eu não fui formado para isso. Porque ia estar fora do mercado, não é? Agora, nós estamos na educação, temos alguma coisa a mais a oferecer, que é o fato de que, mesmo a gente com nossa rebeldia e resistência absurda, os meninos estão crescendo juntos. Às vezes a gente ouve... Isso vai ser transformador. Qualquer um ali que sair profissional de qualquer área, inclusive professor, vai ser muito melhor do que a gente está sendo, né? Quando as crianças entram na escola, às vezes a gente ouve a mãe falar assim, ai, mas olha, a professora não sabe trabalhar com criança com síndrome de Down. Ela trabalha com criança? Se ela trabalhar com criança, ela não precisa saber nada sobre síndrome de Down. Ela precisa trabalhar com criança. Ele é uma criança. Agora, a gente precisa saber por que é que a gente faz as coisas na escola, tá? Porque a gente faz na escola... Criança, né? Por isso que eu falei, ela trabalha com criança. Ela sabe trabalhar com criança? Trabalhou com criança, ela trabalha com seu filho. Quanto menos ela souber de síndrome de Down, melhor. Porque menos ela vai
ficar procurando a síndrome de Down na criança. Porque não é o campo de trabalho dela. Claro. Não é? E é uma coisa que já, a síndrome de Down é uma condição genética que está ali. Que não tirou dela a criança que ela é. E não tem é. como ser trabalhada. Não existe isso. Né? Então fica uma procura do que aparece e que você pode jogar em cima da síndrome de Down. Então você pode jogar em cima da deficiência intelectual. E isso é muito perigoso. Perigoso. Porque aí tudo pode ser justificado. Começa tudo que não dá certo, porque às vezes o ambiente não propôs que isso acontecesse, que esse desenvolvimento se desse, ficar em cima da deficiência intelectual. Mas tá vendo? É porque ele tem que ser... Claro que sim. E a síndrome de Down é uma coisa muito séria que acontece, porque aonde eu vou a síndrome vai, não é? E aí as pessoas explicam um monte de desastres para mim quando explicam para mim o que meu filho tem. E ainda por cima diz assim, olha, vai ser sempre uma criança mais dependente, uma criança com dificuldade de aprendizado, uma criança isso, uma criança aquilo. E ainda vem o infeliz falar, por exemplo, a idade mental, né? Com 10 anos ele vai ter, por exemplo, idade mental de uns 5 anos. Se eu tenho um filho com idade cronológica de 10 e o médico fala que a idade mental dele é de 5, eu vou tratá-lo como 10 ou como 5? Sim. É lógico que é como 5. As exigências de desenvolvimento de uma criança de 5 anos são muito inferiores às exigências de uma criança de 10. Então, ele vai ser fruto desse meio, dessa expectativa e da exigência de autonomia que eu dou a ele. Aí ele vai fazer o quê? Confirmar a idade mental de 5. Não é? Você ia falar, Teresa? Não, quando você falava eu já resolvi na minha cabeça. Não, mas eu acho que o que faz o professor, essa pessoa que esquece que tem uma coisa maravilhosa, tão simples de fazer, e a tal ponto que quando ele vê uma criança, ele com qualquer ficha e rótulo, ele diz assim, não sou preparado para ter. O que aconteceu conosco? É formação ou ainda é resquício? Nós não temos tido experiências? Eu acho. Eu também acho. E acho que essas crianças ficaram na mão, sim. Essas crianças ficaram a vida inteira na mão ou de pessoas da área médica ou de pessoas boas demais. Não é assim que a gente vive? Né? Professores muito bondosos, professores amorosos, sacrificados, né? Então nunca era comigo. Nós aprendemos isso, né? Daí, quando a gente fez a política de educação especial, a gente enfrentou um grande problema, porque a ideia, e isso está, de certa forma, claro, não é? Era esse professor não ter formação em educação especial. Por quê? Porque se ele se centra numa deficiência, ele só olha aqui. E a tecnologia assistiva, como não é que é a única coisa que tem, É o meio, é o meio, não é o fim. ele tem que procurar com pessoas que entendem disso. Ele não precisa ser doutor em todas as tecnologias, em todas as áreas, para ele poder, pelo estudo de caso, indicar o que é importante para aquela criança enfrentar as barreiras do meio, né? Então, por que precisa ter uma formação que foca nisso, na deficiência? Por que a educação especial continua focando no problema? Eu acho que é alguma coisa que a gente precisaria pensar. E, de certa forma, o AEE vem com essa ideia de ser esse professor que faz a intermediação entre o que é de uma área clínica e as necessidades da criança, e não as necessidades da escola. Por isso que eu acho que isso é sério. Porque quando esse professor começa a se envolver com o professor de educação comum, ele começa a atrapalhar a história. Porque ele não se envolve só com como aquela criança está usando
aquela tecnologia, aquele recurso. Ele começa a entrar no que o professor precisa fazer dentro da sala de aula para aquele menino aprender melhor, ele dá atividade que é mais adequada, ele fica querendo adaptar as coisas. E eu tenho muito medo de professor de educação especial hoje. Que eu percebo, né, no caso, né, eu trabalho com professora de educação especial e a criança, assim, parece que a professora de educação especial é babaca, ela faz tudo pela criança. Então, uma criança... E pelo professor também. Que o professor... Principalmente. Porque Tira a função do professor. a educação especial, no sentido de instrumentalizar, criar meios para o ambiente escolar ficar acessível, né? Para ele conseguir esse sucesso, para essa criança naquele ambiente de vida real que é a escola, porque a vida real dele é a escola. A vida real não é o atendimento especializado, a vida real dele não é, a vida real dele é a escola. E o atendimento educacional especializado, ele trabalha para que ele possa viver esta vida real dele, que é a escola. Isso. Não adianta nada, se o maior sucesso na sala de aula é que não dá parte, não é? O desafio de desenvolvimento dele, de fato, está lá na escola. Agora, o AEE, ele faz essa instrumentalização, mas essa instrumentalização, para funcionar, ela demanda que o professor de sala de aula olhe a turma dele. Isso. Porque aquele aluno pode ser dentro da turma dele. Planeje a turma e inclua aquele aluno no seu planejamento. Porque é o planejamento dele que vai dizer, muitas vezes, quais são as acessibilidades necessárias para aquele aluno participar, né? Para fazer a dança da educação especial, na concepção que a gente tem hoje. A dança dele com a escola, né? É preciso que a escola aprenda a dançar. É preciso que a escola consiga, ela não pode sair de cena para a educação especial entrar. A educação especial não ocupa o lugar da escola. Ela tem que ocupar o seu lugar para que a educação especial tenha o terreno de trabalho que é a acessibilidade, né? Eu recebi aqui na fundação, eu que faço a entrevista de entrada, né? E veio uma criança de 10 anos, e veio com a avó, enfim, eu sempre converso, né? E eu vi uma criança de 10 anos ali, mas ele veio com um relatório de um lugar que faz avaliação, dizendo que ele continuaria lá com fono, porque ele tem algumas trocas fonéticas. Mas aí eu falei, bom, olha, então, aí ela disse, a escola já disse que ele precisa do AEE, mas como está em outubro, eu vou deixar para o ano que vem. Eu falei, não, então o encaminhamento é esse. Aí ela falou assim, não, mas a escola não aceitou. Eu falei, mas se a escola encaminhou para o AEE, o que a escola não aceitou? Eu falei, eu não te entreguei o relatório da escola? Eu falei, não, nesses documentos. Aí ela me saca o documento da escola, assinado pela professora de educação especial, pela professora da sala comum e pela diretora, que essa criança, apesar de ser usuária da sala de educação especial, ele precisa ir para uma APAE. Porque a APAE está escrito, está explícito, não é subentendido, está explícito no texto. Essa criança precisa de uma instituição como a APAE para dar todo o subsídio para o seu desenvolvimento, ponto. Aí o que eu pactuei com essa avó? Olha, a nossa pedagoga está em férias, aí eu falei, a senhora continua com o atendimento da fonoaudióloga onde já está, que já faz uma parceria com a escola. Quando a minha pedagoga voltar de férias, ela entra em contato com a professora de educação especial para ver o que a professora tem de dúvida, porque ele não tem que vir para cá. Ela assim, mas eu também acho que ele não precisa, porque ele corta as frutas comigo, porque ele arruma a cama, porque ele vai para a escola. E aí a professora carimbou lá, professora de educação especial. Então, porque às vezes, né, fica assim, é a professora da sala comum, que a maioria das professoras aqui são de sala comum, né, que estão fazendo o curso. E aí não, era a professora que tem o título de especialista, então às vezes somos nós, psicólogos, fonos e tal, que estamos na escola, mas às vezes é o professor de educação especial que tem essa titulação e que também não consegue enxergar a criança. Não enxerga a criança. Então vamos lá, passa para mim, por favor.
Ali é o que a gente conversou, né? São uma pincelada em coisas que a interação com o meio provoca, né? Desenvolvimento do controle do corpo, das possibilidades de ação e reação. O corpo passa a possibilitar ações cada vez mais complexas e refinadas, envolvendo maior precisão. Desenvolve a capacidade perceptiva, atenção, memória, representação mental. Desenvolve competências para comparar, classificar, formar conceitos. Possibilita acumular conhecimentos prévios. Passa, por favor. Desenvolve a noção de ação e reação e intenção comunicativa. O bebê chora porque tem alguma coisa que não está boa, que ele não sabe o que é. Uma coisa, ele chora. Quando ele chora, a mãe escuta lá dentro. E aí aparece aquele rosto e chega e pega no colo. Esse rosto que chega e esse colo diz assim, bom, pela hora que mamou, eu acho que é fome. Porque a criança que chorou não sabe o que é fome. Não é? Mas o outro que é ser social, já com significantes, ele imprime, né, um significado a essa coisa. Daí a pouquinho, passou um tempo, meio mamou. Isso, tá bem melhor. Parei de chorar, não é? Aí daí um tempo, coisa, chora de novo. O choro é misturado com o gosto, é uma coisa só. Chega de novo aquele rosto, aquele aconchego, aquele colo. E aí eu vejo se é a fraldinha que está molhada. Aí eu falo, olha, mas não é. Será que está com dorzinha de barriga? Aí eu deito, faço assim. Então tem um outro que vai imprimindo significados às coisas. Aí um dia, esse bebê, até que não está sentindo nada, mas eu vou chorar porque aí ela vem. A construção da intenção comunicativa, ela nasce muito cedo. O que é comunicar, né? Na sua origem. É eu atuar no meio para provocar uma resposta qualquer, uma mudança qualquer, um atendimento de necessidade qualquer. A intenção comunicativa. Mas essa criança vai crescendo e eu, junto com ela, vou conversando com ela. Porque eu vou conversando, ela vai falando, eu vou perguntando as coisas para ela. Aí a gente vai lá na casa da vovó, domingo. Qual blusinha você quer ir? Você quer ir com aquele vestidinho azul, novo, que a titia te deu? Ou você quer ir com aquele shortinho que você gosta? Eu estou dando tomada de decisão para ela. E ela escolhendo. Mas a Carolina não fala nada. Uma das coisas que eu mais vejo com relação a crianças que têm uma deficiência ou um transtorno de desenvolvimento é a desconfiança. Então, no caso da Carolina, se ela tem algum movimento que foi caracterizado um dia como um movimento involuntário, as pessoas não atribuem esse sentido e não estabelecem essa relação, elas ficam duvidando, mas acham que é descontextualizado. Esse riso não é riso. Isso é um movimento involuntário, não tem intenção, desde muito bebê. Mas é que o riso e o choro de qualquer bebê é quase que involuntário também. Ele só passa a ser voluntário porque um outro imprime um significado. Porque a criança ri por reflexo quando é bebê. Ai, tá sorrindo! É isso que espera o ser humano e que abre a porta para a humanização. Não é? Então, quando esse cara falou, é muito sério. Porque quando a Carolina movimenta o bracinho, quando eu pergunto para ela se ela quer ir na casa da vovó com vestido azul ou com amarelo, e eu entendo que ela, quando eu falei o amarelo, ela fez assim, então ela vai com o amarelo, é uma forma, né, de introduzi-la nesse universo da comunicação e do sujeito da tomada de decisão. Só que não é isso que acontece normalmente. Como ela não me responde, eu vou parando de perguntar. E aí, isso deixa de provocar uma série de desenvolvimentos, não é? Que aí quando chega lá na sala de AE, eu falo, comunicação alternativa, aí eu vou lá no board maker, produzo o negócio todo para ela e não funciona. Não funciona porque eu peguei
a falta da comunicação, peguei a tecnologia e faltou o sujeito. Porque o sujeito é a Carolina. E eu preciso saber se a Carolina tem intenção comunicativa, se ela já é comunicador. Não tinha aquela propaganda? Eu não sou comunicador, eu sou comunicador de celular. Ela tem que ser comunicadora. Primeira coisa. Se eu não tenho construído, não fui incluída no circuito da comunicação, como é que eu vou usar uma prancha? Se eu nunca vi e nunca brinquei com determinadas coisas, eu não tenho condição mental de reconhecer o símbolo da prancha. Eu não vou saber associar uma imagem de uma prancha de comunicação com uma coisa real. Eu não sei nem fazer escolha e nem bem aprendi o nível simbólico do símbolo que está lá. Então eu preciso conhecer o sujeito. A tecnologia está a serviço do ser humano e não o contrário. Então, não adianta falar comunicação alternativa é este programa, é isto aqui. Não está dando certo. O que não dá certo não é a acessibilidade. A acessibilidade é o que dá certo, não é? Muito bem. A competência de planejar, a interação com o meio provoca a competência de planejar, de proceder, de adiar. Nossa, o adiamento é uma coisa difícil para os meninos demais, viu?